Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para sua leitura, Capra. Essa leitura vale para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Saturno, Marte e Mercúrio em Capricórnio. Por que esse bando de planeta, Bruna? Porque são seus planetas pessoais, meus amores. Então, eles são importantes para a sua personalidade. Então, se você tiver esse posicionamento, pode considerar esta leitura para você. E o seu título, se a mensagem ressoar? Ok. Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para a egrégora de Capri, qual vai ser a mensagem, direcionamento. Lembra sempre que vocês estão numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá? Pega aquilo que faça sentido para você, que não fizer você solta. Não, está me faltando ar. Vamos lá, espiritualidade maior. Eu entendi porque tá me faltando ar, porque eu não acendi o incenso, faltou elemento ar. Rainha de Copas. Só um minutinho, pessoal. Ai. Vamos aqui no ao vivo. Inclusive, vocês podem acender um incenso, porque tudo que acontece na leitura tá condizente com a leitura, Capri. E o incenso, ele personifica, né? Simboliza o elemento ar. Ou seja, eu não jogo sem os 4 elementos. Eu tenho a água, o fogo, a terra e o ar. Eu esqueci do elemento ar. E presta atenção, a gente trabalhando com energia de copas, a gente está lidando com energia de águas. O que isso acontece? É como se você tivesse que associar a como você vai lidar com o seu mental junto às suas intuições. É como se você tivesse que fazer sempre um discernimento sobre o que é minha mente, o que é intuição, o que é aquilo que eu sinto e o que é aquilo que é imputado na minha mente. A gente está vindo para uma era, pessoal, onde a gente vai ter que trabalhar um pouco do elemento ar. Acho que é por isso que teve tanta queimada ou esses furacões agora, que tá vindo muito com o elemento ar, né? Que é essa manifestação dos elementais do elemento ar. Então a gente vai ter que começar a usar a racionalidade, o intelecto de forma a serviço do espírito, a serviço da intuição. Ok? Então, você acender incensos, fazer terapias onde envolve mais o elemento ar, você trabalhar o elemento ar dentro do seu corpo. Respiração também muito importante, porque, ó, tá me faltando ar. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu já tô sentindo isso há um tempo, uma sensação de sufocamento. Parece que falta ar na atmosfera. Então, quando a gente lida com uma falta de elemento ar, a gente precisa trabalhar essa energia. E isso vem a energia do intelecto, vem a energia de Aquários, Vênus, Gêmeos e Libra, ok? Deixa eu tirar mais cartas aqui para me ajudar nessa mensagem. Pagem de espadas. Ah lá, tem alguma coisa aqui com o elemento ar que eu tô tentando descobrir, tá? Eu tô tentando descobrir ainda a mensagem de vocês, porque ela tá enigmática. Deixa eu pedir ajuda aqui, né, aos Silfos, com o 6 de espadas. Aqui talvez você tenha que tomar uma decisão de mudar uma realidade. Aqui você vai ter que ter um ato de coragem. Você vai ter que fazer uma mudança radical na sua vida. Aqui a gente está lidando com os ventos de Ansan, por isso o elemento ar. Você vai ter que ter uma decisão muito corajosa. E é uma decisão que ela vai causar algum tipo de tumulto na sua vida. Deixa eu botar aqui o título. Ai, cadê a conversa que eu boto os títulos? Capricórnio. Só um minutinho, Capri. Você terá que tomar uma decisão muito difícil. Depois eu melhoro isso. Você vai ter que tomar uma decisão muito corajosa. Exemplo, eu não sei se eu tenho condições financeiras para fazer isso. Aí você vai ter que meio que jogar com o universo, sabe? Você vai ter que dar aquele salto de fé. Aqui ninguém, talvez Capricórnio, para isso seja muito desafiador para você, porque Capricórnio normalmente coloca a mão aonde alcança. Só que você vai ter que usar a sua racionalidade a seu favor para ler as energias.
E quando você lê as energias, você sabe que você vai precisar fazer uma mudança. O que isso acontece? É como se o universo ele estivesse te colocando num teste, tá, Capricórnio? O que isso significa? Você está sendo testado se você consegue confiar naquilo que você está sentindo que você tem que fazer, mesmo que as circunstâncias elas não estejam tão confortáveis para essa mudança. Exemplo, você sente que precisa se mudar de um local, você sente que precisa dar um passo a mais no seu trabalho, mas você se sente inseguro financeiramente, psicologicamente. É como se você tivesse quase que sendo empurrado para sair de uma zona de conforto. Só que normalmente o que a gente procura? Eu pelo menos sou assim. Eu procuro o máximo de conforto para sair da zona de conforto. Só que às vezes o que acontece? A vida ela quer que você realmente dê um passo de fé. E isso vai te tirar, obviamente, de toda a sua zona de conforto possível. Porque você pode ser uma pessoa que gosta de as coisas muito planejadas, muito pé no chão. Só que agora você está lidando com o elemento ar. Então perceba, parece que vai vir como se fosse uma tempestade, uma revolução para que você faça alguma transição de realidade. Você precisa, o que eu sinto aqui, Capricórnio, é como se você merecesse mais do que você tem. Tá? Só que para você ter esse mais do que você tem que ter coragem de dar esse passo para esse mais. Aqui eu estou envolvendo crença limitante, porque perceba, você pode ser que você já tenha possibilidade de vir para esse mais que você... Exemplo, a gente vai crescendo na vida e se antes você morava no aluguel Y, você vai para um aluguel um pouquinho melhor, porque a sua vida, a sua energia, o seu trabalho, ele está crescendo e automaticamente a vida está te pedindo para vir para esse crescimento. Só que aqui você pode ter algum medo, você pode não enxergar. Eu acho que eu ainda não posso vir para isso, eu acho que eu ainda não posso, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso, entende? E aí vem por uma crença limitante, por você não conseguir enxergar que a sua realidade, ela agora está condizente com um nível de vida maior. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você agora melhorou o seu nível de vida. Mas você ainda sente medo, você ainda sente... É como se sentisse ainda não merecimento disso, sabe? Ou ainda não caiu sua ficha sobre isso. Por isso vai ser sair da sua zona de conforto, porque você vai ter que ousar. Você não pode... pessoal, é lógico que assim... É muito complicado, porque aqui a gente está lidando com energias, então é uma forma diferente de ler o mundo. Não é ler o mundo através da racionalidade do ego, ver o mundo através do seu frontal. Então, muitas pessoas, muito economistas e tudo mais, e isso vale a pena ser estudado, falam que, por exemplo, você ganha X, aí a pessoa, ela nunca tem dinheiro guardado porque ela gasta mediante aquilo que ela ganha. Por isso que quando a gente pensa numa pessoa muito rica, o nível de vida dela está condizente, as contas e tudo mais, está condizente com aquilo que ela ganha. Então, faz com que o ser humano sempre queira mais, mais, mais e mais. E aí, você, por ter essa percepção, você falou assim, tudo bem, eu posso ganhar X, mas eu vou viver no nível de vida Y, bem inferior daquilo que você está ganhando. E aí, você está juntando. Só que isso cria um certo contraponto energético. Economicamente falando, a gente fala que tem sentido, o racional tá ok. Só que de energia existe uma contradição, porque isso te limita no crescimento. Porque o que acontece? A mensagem eu tô crescendo, eu tô expandindo, mas eu continuo vendo no meu externo aquilo que eu sempre de alguma forma tinha antes desse crescimento. Então você não se dá, você não se beneficia, você não vive na realidade de acordo com o seu crescimento. E aí você estagna aqui energeticamente e o crescimento uma hora ela vai deixar de ter. Eu tô falando isso energeticamente. Economicamente é super viável. Cada vez que você vive com menos, você economiza mais. Mas energeticamente, uma hora isso vai dar choque. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso eu tô olhando por um olhar vibratório, tá? Energia, ressonância energética. Então aqui, nem que seja em pequenas mudanças, você tem que fazer. Porque o seu externo é um reflexo do interno. E quanto mais lapidado o seu interno tiver, o seu externo vai reverberar isso. Eu fiz uma leitura de opções ontem, domingo,
que falou muito disso, que a casa é um reflexo da sua casa interna. Então, talvez seja o momento de você investir num lar melhor. Por quê? Porque o seu lar interno, ele tá melhor. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, o externo, ele acompanha essa mudança. E se você trava a energia, você, de alguma forma, começa a se sabotar. Porque você tá vindo pra cá e você tá puxando pra cá pelo ego. Entende? Então, assim, eu entendo que seja uma coisa muito desafiadora para você, porque quando a gente fala de economia, o ideal é que você viva com menos para que você junte mais. Mas quando a gente fala de energia, existe uma contradição. Então você vai ter que encontrar um meio termo com relação a isso. E talvez esse meio termo já seja uma coisa muito desconfortável para você. Porque você vai ter que estar... Aqui, o elemento ar, ele está fazendo questão de ficar presente na sua leitura. Então vai vir assim, os ventos da mudança chegam para você. Gostei dessa frase. Os ventos da mudança chegam para você. Nossa Senhora, gostei. Então, o que eu quero te dizer é que você vai ter que fazer uma mudança, tá? E mais pessoas vão com você. Não veja aqui o 10 de Pentáculos. Você tem que entrar na energia do 10 de Pentáculos. Você tem que se sentir merecedor disso. Que engraçado, né? Porque isso vai muito em encontro. Por exemplo, eu tenho Saturno na casa 2. Então, minha atividade com dinheiro, ela é muito restrita, sabe? Eu sou muito consciente com relação a dinheiro. Então, essa leitura também me desafia para eu te passar. Porque se for pelo meu cunho pessoal, eu consigo me identificar com o seu medo, porque também seria um desafio para mim. Sabe? Mas é muito interessante para você ver como essa coisa pro filtro do ego da gente não interferir na leitura, porque se fosse numa conversa informal de amigos, a minha opinião, eu estaria completamente diferente disso aqui, porque meu Saturno em Aquário falaria mais alto. Mas aqui eu tô aprendendo que a espiritualidade está trazendo um olhar energético em relação à sua vida. Então, ou seja, não é para ver a vida através de uma... Como é que eu posso explicar? É como se me desafiasse até enxergar a vida além das minhas tendências pessoais pela minha personalidade, sabe? Então é bem incrível isso aqui que eu tô aprendendo na sua leitura, eu tô aprendendo sobre energia. Então, se você quer o 10 de Pentáculos, você tem que, de alguma forma, aos poucos, trabalhar esse 10 de Pentáculos e merecer esse 10 de Pentáculos. E isso tá através de, você vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto. Talvez, assim como eu, você é daqueles que não curte muito pagar boletos. Gente, Saturno na casa 2 é muito isso, pagar boleto, assim. E pior que são pessoas, né, normalmente, a gente não pode generalizar, que são muito corretas com dinheiro. Ou seja, não atrasa a conta, eu sou toda assim, mas assim, se dizer que eu sou radiante com relação a isso, não. E além do mais, ainda tem um Capricórnio ali no meu mapa para enfatizar isso. Mas são pessoas que, entendendo dessa situação da segurança, né, porque Saturno na casa 2 traz muito isso, pode ter altos ganhos financeiros na vida, tá bom? Você que tem Saturno na casa 2, pegou aí essa brecha lá, Rainha de Paus. Ou seja, você tá lidando aqui, o único elemento terra é o 10 de Pentáculos, tá? O 10 de Pentáculos é justamente o ápice da materialidade, mas ele também fala do bem-estar espiritual, emocional e mental. O 10 de Pentáculos, ele não só fala sobre riqueza material, não. Ele fala da satisfação completa. Então, você vai precisar acionar muito a sua Rainha de Paus com a sua Rainha de Copas, ou seja, a sua intuição e o seu espírito, eles estão, de alguma forma, se manifestando nesse processo. E a sua racionalidade vai ser a esperteza de ler as energias. E aí vem a transformação, a mudança, que é o desafio para você no momento, tá? Não sei se caiu direito essa carta, né? Deixa eu embaralhar, que se ela tiver que cair, ela vai cair. Foi meio estranho, assim. Ela se jogou, mas não se jogou. Tem uma coisa meio que do amarelo para você. O amarelo me lembra o plexo solar e o chakra esplênico também. Tem uma coisa mais terrena para você, né? Quando eu digo terrena, é como se fosse uma satisfação aqui na Terra. É uma criação de realidade satisfatória para você. E não aquelas realidades vazias de significado. 4 de Paus,
Opa! 4 de paus fala aqui. Então, se você tá pensando assim que às vezes seja, essa leitura aqui não é pra incentivar ninguém a se separar de ninguém, ok? Porque aqui, ó, no 6 de paus, 6 de espadas fala de indo com alguém e o 4 de paus fala de um relacionamento. Tá? Então, assim, não entenda errado de que essa decisão difícil é sobre largar um relacionamento. A menos que seja um relacionamento que te faça muito mal e você pega o gancho aqui do conselho. Mas aqui não é sobre isso, não. Tá bom? Porque o 4 de paus fala de uma união bastante boa, sabe? Olha lá, uma união que tem trocas. Ou seja, pede para uma ajuda mútua, né? Entre duas pessoas se ajudando para fazer uma transição. Às vezes a espiritualidade colocou alguém no seu caminho para que essa saída da zona de conforto, para esse crescimento, seja menos desafiador do que quando é feito sozinho. Tá? Não é para você ter o outro de bengala, mas perceba o que é hoje em dia os relacionamentos. Eu acredito que o relacionamento hoje é muito para dividir o fardo da vida. É você ter um crescimento muito forte ali com o outro, a transformação do yin e yang, mas ao mesmo tempo esse processo de desconstrução que eu considero a vida, fazer juntos, né? Então, quando você tem alguém para juntar na sua caminhada, os desafios, eles se tornam menos laboriosos, não porque você vai colocar aquele seu aspecto pessoal para o outro resolver, mas quando você tem uma sensação de que tem alguém do seu lado compartilhando a vida, eu acredito pelo menos que a vida se torna, o medo, ele é menor, né? O medo, ele grita um pouco menos de quando você está sozinho ou sozinha. Eu acho que para mim esse é o grande benefício dos relacionamentos, fora a construção pessoal que causa, né? Porque ali um atua às vezes como espelho do outro. Ah lá, página de paus. Você está demorando para iniciar uma nova jornada. Tá? Você precisa expandir. Que pede para você expandir. Conselho final para Capri, rei de paus. Olha lá, uma rainha de paus com um rei de paus. Ou seja, é realmente um relacionamento que coloca vocês para se transformarem. Tá? Essa carta aqui da morte, ela não vem no sentido negativo, não. Ela vem no sentido de transformação. Deixa eu confirmar. Rei de pentáculos. Ainda vem o rei de pentáculos aqui. Quanta coisa, quanta energia. Rei de paus. Rainha de paus. Rainha de copas. Com 9 de paus. Deixa eu ler isso melhor. Me fala quem é esse rei de paus que apareceu aqui. As de copas, tá relacionado a relacionamentos. E quem é o rei de pentáculos? 7 de paus com o enforcado. 7 de paus com o enforcado. Tá, e o 9 de paus, por favor, traz também para clarificar. Ah lá, teimosia, entendi, temperança, com a imperatriz, com o 6 de paus. Ah, cara, entendi perfeitamente. O que acontece? Rei de paus com as de copas. Aqui é um casal, ou uma sociedade, tá? Aqui é justamente essa pessoa, ela tá querendo contribuir para sua vida, tá? Ela tá te trazendo benefícios. Ou você é o rei de paus que tá sendo uma troca mútua. Vocês estão em processo de troca, ok? E os dois estão passando por um processo de transformação. Para mim, sabe qual é essa transformação? É a morte do ego. Vocês estão passando por um processo de morte do ego, tá? Por quê? Porque o 9 de paus com 4 de pentáculos me fala de uma teimosia de ver as coisas através do olhar da matéria. Tá bom? Me fala de uma teimosia, fala de sabe, o 4 de pentáculos fala de uma dureza, fala de uma dificuldade de ação, porque, sabe, fica muito concentrado na parte da matéria, e deixa de expandir por causa disso. O rei de pentáculos com 7 de paus causando o enforcado, ou seja, esse excesso de pé no chão que está trazendo uma certa limitação para a própria vida. Por mais louco que isso seja, eu preciso falar que a espiritualidade ela tá te pedindo para arriscar. E eu não posso trazer outra mensagem que não seja isso. Ou seja, a morte do ego. Você vai ter que viver através da sua intuição.
E isso não é para qualquer um, tá? Isso exige muita coragem. Eu sei que não é fácil estar na sua pele, porque perceba, né? A intuição pode ser confundida com paranoia, por isso que talvez adicionar muito elemento ar na sua trajetória, para que você domine os processos mentais e consiga lidar melhor com seus pensamentos, para discernir aquilo que é medo e aquilo que é a sua intuição falando com você, o seu eu superior. Prática de meditação muito coerente ser feito nesse seu momento de vida, tá? Mas assim, o 4 de pentáculos, ele traz o estilo de avareza e a avareza traz o medo, né? Tipo, você tá segurando muito os bens materiais por causa de um medo, sabe? O 9 de paus fala sempre também de, tipo, você segurando muito porque tem medo da próxima batalha da vida. O que acontece? Tipo, eu junto dinheiro porque eu acho que uma hora vai acontecer alguma merda. Olha que loucura. Obviamente que precaução é tudo, mas essa já é uma mentalidade muito limitante energeticamente falando. A sua leitura, eu não quero que você veja pelo olhar tradicional da vida, eu quero que você veja pelo olhar energético, a energia que você emana. Eu guardo dinheiro porque eu tenho muito medo da próxima merda que vai vir. E vai vir. Que aí você está lidando com medo, ego. Engraçado que eu tomei um esporro muito grande de uma mentora elemental esses dias com isso. E agora eu tô tendo traquejo para falar isso para vocês. Eu falo que os processos acontecem comigo muito para eu ensinar para vocês. Então, quando eu falo muito com o coração, porque eu sei o que é o sentimento que a gente sente com relação a esses processos da vida. E assim, para um capricorniano não é fácil isso que eu tô falando, mas é necessário, porque senão você vai ficar com essa mentalidade muito restritiva e arcaica e a vida não quer isso para você, tá? É porque realmente vai te confrontar com grande medo, com grande desafio, mas aí o que você muda uma mentalidade que te coloca muito numa situação de prisão, de expansão, ou seja, você pode chegar a um nível de vida X, você vibra Y, porque você tem um medo muito grande de expandir e aí não ter dinheiro para as coisas e tudo mais. E vocês entenderam o que eu tô falando. E obviamente a gente pega o cenário lá da sua infância, que talvez seu pai ou sua mãe lidou com muita merda e não tinha dinheiro para resolver, mas agora você precisa de alguma forma fazer diferente caso queira, tá? E aí sim, você cura isso, a temperança. Você pode adicionar energia de arcanjos também para te ajudar. E aí você atinge uma grande liderança aqui na vida. E aí, altos ganhos financeiros e sendo admirado, né? Admirada e ser servindo de inspiração para os demais. Talvez muito do seu propósito de vida é ser uma inspiração para os demais e, obviamente, isso envolve coragem, né? Porque a gente se inspira em pessoas corajosas que fizeram diferente, que pensaram diferente e tiveram resultados diferentes. Tá bom? Eu vou te aconselhar nesse momento de morte do ego muita meditação, tá? Para te ajudar. Porque assim, tu tá segurando a parada e a vida quer andar. Tá bom? Capri, meus amores, minha agenda de novembro está aberta. Entre em contato comigo, tem o meu contato aqui no meu site. Vocês vão encontrar todas as informações sobre as terapias. Ou seja, não precisa entrar em contato comigo para saber valor, como funciona, porque isso tudo você encontra no site. O meu contato é somente para agendamentos, tá bom? Me siga nas outras redes sociais também pra gente ficar mais pertinho. E para novembro ou dezembro eu vou ter umas surpresinhas aqui para vocês bem interessantes, que eu sei que vocês me pedem conteúdos de limpeza energética, de tarô, essas coisas que eu estudo, né? Tô preparando um projeto para oferecer isso para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até a próxima.